22 de junho de 1991, o dia que as maiores equipes do mundo perderam as 24 horas de Le Mans para a equipe mais improvável de todas. Todo mundo parou o que estava fazendo para ver os pilotos, como Michael Schumacher, apanhando de um carro que quase ninguém sabia qual era. O patinho feio do automobilismo era motivo de risada há mais de 20 anos, mas dentro da fabricante japonesa, o clima era de guerra, e junto com 3 pilotos desacreditados, eles desceram para o ringue, para a luta de Davi contra vários Golias, e o resultado? E como já dizia Rocky Balboa, mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Mas qual foi a estratégia deles para vencer os adversários? Quem eram os maiores e mais respeitados adversários da época? Quem eram os pilotos que estavam desacreditados, mas acreditaram no projeto? E por qual motivo eles foram banidos no ano seguinte? Hoje você terá uma aula de persistência e garra. Você vai aprender com o Mazda 787B que desistir não é uma opção. Quase 60 anos atrás, a Mazda tinha um bom motivo para se orgulhar. O novo motor rotativo, criado pelo engenheiro mecânico Felix Wankel, estava evoluindo a todo vapor. Era uma nova maneira de queimar combustível e melhor. Era leve, simples e compacto. Esse é um tipo de motor de combustão interna que converte o calor da combustão da mistura entre o ar e o combustível de alta pressão em trabalho útil para o motor. Para entender melhor, se liga nesses dois vídeos. Um deles é o mais popular, o movido a pistão, e o outro é o motor criado por Wankel. Dentro da fábrica japonesa, tudo aquilo era motivo de festa, mas as suas rivais, naquele momento elas estavam em outro patamar, em uma liga totalmente diferente. Dentro da Mazda o debate era: por que não investir nas corridas? Você, Mazda, não tem a mínima chance. E apesar do desdém dos rivais, eles não tinham nada a perder. Então por isso, foram para cima. Pois bem, tudo começou em 1968, quando a montadora japonesa colocou o Mazda Cosmo 110S Coupé nas 84 horas de Nürburgring. Estava indo tudo bem e o carro estava entregando o que era esperado, mas com um problema no eixo traseiro, o carro número 18 precisou abandonar a prova. Apesar do fracasso, a equipe nunca deixou de acreditar na capacidade deles nas corridas e naquele motor fora da caixinha, mas eles não tinham pressa, então resolveram que só voltariam a competir quando estivessem a nível de título. Só que não foi bem assim. A Mazda aqui aprendeu na marra que você só se torna competitivo quem erra várias vezes. E pós longos 6 anos depois, em 1974, lançaram o MC74 para também competir nas 84 horas do Inferno Verde. Mas de novo, o carro quebrou e nem terminou a corrida. Em 82, a Mazda colocou o RX-7 para disputar as 24 horas de Le Mans, com um dos carros finalizando em P14 na sua categoria e o outro abandonando após 180 voltas. 2 anos mais tarde, eles finalmente achariam a luz no fim do túnel, um motivo para continuarem acreditando. A Lola desenvolveu, junto com a montadora japonesa, um protótipo para disputar as 24 horas de Le Mans, o T616, e conseguiram vencer na sua categoria. Tudo bem que aquela não era a categoria máxima dentro da Le Mans, mas já era um motivo para se vangloriar e se encher de orgulho. E mais, aquele era o primeiro feito do tal motor de Wankel. Os projetos sequentes, o 757, 767 e o 767B, não conseguiram ter o mesmo triunfo. E não só isso, eles foram humilhados pela concorrência. Porém, em 1990, eles criaram algo que poderia ser chamado de carro de corridas, o 787. O lançamento daquele carro também marcou o primeiro upgrade no motor rotativo. O antigo motor 13B de 2 rotores agora tinha 4 rotores e foi batizado de R26B. Para quem não sabe, esse rotor é um componente-chave que substitui os pistões dos motores convencionais. Mas o motor começou dando trabalho. Na corrida de 1990, um dos carros teve problemas justamente na potência e o outro pegou fogo do nada e desistiram da corrida. Foram anos evoluindo o motor de Wankel, mas esse resultado com o 787B foi um baque enorme na fábrica,
que já cogitavam abandonar a ideia, e eles tinham mais um motivo para deixar o projeto de 20 anos para trás. Naquela época, a FIA já gerenciava a corrida de Le Mans, e eles tinham uma ideia de regulamento nada motivador para a fabricante japonesa, e eles queriam fazer com que aquele campeonato seguisse os padrões da Fórmula 1. E o que isso quer dizer? Significa que nada mais de motores experimentais malucos na pista. Os carros tinham evoluído rápido demais nos anos 80 e a organização queria brecar isso a todo custo. Novas regras entrariam em vigor para a temporada de 92 e a principal mudança era a entrada de motores padrão de 3.5 litros. Em poucos anos, o motor rotativo seria completamente proibido. Tudo bem que a Mazda já estava pensando em largar esse projeto ousado de motor, mas quando você tem um curto prazo para abrir mão de um trabalho de anos, tudo fica mais complicado. Mas a equipe tomou uma decisão muito difícil: manter o motor pela última temporada que realmente estivesse dentro do regulamento, dar um fim digno ao projeto de Felix Wankel. Aquela era a última chance do motor rotativo se mostrar capaz de vencer as potências da época, como Porsche, Peugeot, Mercedes e Jaguar. Com a determinação e motivação necessária para calar a boca de todo mundo que ironizava a equipe, eles voltaram para a fábrica, levaram o 787 para a oficina, colocaram a bunda na cadeira e começaram a trabalhar. Eles também contavam com a ajuda de Nigel Stroud, britânico que trabalhou em projetos vencedores na Porsche e com bagagem pela Fórmula 1. E assim nasceu, e agora apreciem o choro desse bebê recém-nascido. Eles conseguiram enxugar um pouco do peso do carro, a versão B era uns 20 kg mais leve. Nigel conseguiu convencer a Mazda Speed a investir uma boa grana para ter um monocoque inteiro em fibra de carbono e ter uma carroceria aerodinamicamente moldada através do túnel de vento, pensado para ganhar alguns quilômetros a mais na grande reta Mulsanne. O freio também foi feito em carbono e agora só faltava enfrentar o chefão, a peça mais trabalhosa daquele carro, o monstro que ficava escondido. Depois de todos os ajustes aerodinâmicos necessários, eles revisaram o motor R26B e colocaram a mão na massa. Foi projetada uma nova versão, com selos de ápice cerâmicos, 3 velas por rotor e um sistema de admissão continuamente variável muito revolucionário que permitia que o carro ficasse no seu limite de potência o tempo inteiro se fosse preciso. Então, era como se o 787B pudesse produzir 900 cavalos de potência o tempo inteiro. Só que depois de tantos traumas, a Mazda resolveu reduzir para 700 cavalos, pois já era uma potência competitiva e melhor, seria mais confiável e resistente. Esses fatores são bem melhores do que ser apenas o mais veloz. Não adianta nada ser o mais rápido de todos e pegar fogo no meio da corrida, e os tifosi sabem bem disso. Quem viu a atrocidade que eram os carros da Mazda nas pistas, mal podia acreditar no que estavam vendo. Os caras conseguiram sair de um dos piores carros do grid e motivo de chacota para se tornarem o motor rotativo mais potente e confiável de uma corrida. O carro era tão eficiente que os pilotos passaram a buscar outras formas de se divertir, principalmente nos treinos. Quando todos buscavam obter o melhor tempo de volta, os caras que guiavam o 787B competiam para ver quem conseguia usar a menor quantidade de combustível possível em voltas rápidas. A performance daquele carro laranja e verde era algo único, com um equilíbrio perfeito entre o motor de alta rotação, bom torque, estabilidade nas curvas e aerodinâmica selvagem. Só faltava uma coisa: uma pessoa capaz de conseguir domar essa besta enjaulada. Ou melhor, 3 pilotos. Colocar um piloto qualquer dentro do 787B era assinar o seu atestado de óbito, e todos sabiam disso. A Mazda então precisaria tirar o escorpião do bolso para trazer o nome ideal. Mas na verdade, quem chegou foi um piloto de Fórmula 3, um ex-presidiário e um cara proibido de correr. Pois é, tô pensando o mesmo que vocês. Que loucura é essa? Mas toda grande maluquice, ideia doida, às vezes também precisa de ousadia e pensar às vezes fora da caixa, certo? O cara que precisaria domar esses 3 pilotos problemas seria o belga Jack Ickx.
ex-piloto da Fórmula 1. E então ele contaria com Bertrand Gachot, Volker Windler e Johnny Herbert. Bertrand começou aquele ano na cadeia depois de ter ido para cima de um taxista depois de uma treta de trânsito. Volker já tinha guiado o lendário Porsche 962C, mas ainda seu currículo não era de um grande piloto de ponta. Já Johnny Herbert tinha bons números e vitórias, mas naquele momento ele já era um veterano e experiente. Mas com o seu acidente em 88, que quase decepou seus pés, ele tinha recebido a notícia dos médicos que sua carreira estava encerrada ali. Só que o inglês era bem teimoso e estava com apetite mesmo sem os pés. O trio mais aleatório do grid já estava formado, e embora ninguém apostasse neles, eles estavam mais preparados para vencer do que eles mesmos imaginavam. E a prova disso veio no dia 22 de junho de 1991, no circuito de La Sarthe. A equipe japonesa mais paciente estava pronta. A ansiedade tomava conta do circuito. Às 3 da tarde no horário da França, às 24 horas de Le Mans, estava prestes a começar. Só que, calma aí, aquele carro número 55 lá no fundo do grid, é esse Mazda 787B que você tanto elogiou, roteirista, e fez uma baita propaganda na intro do vídeo? Você tá de brincadeira, você tá zoando a gente, né? Você calma, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz... Lembra que falamos que a FIA queria que tudo fosse como era na Fórmula 1 no regulamento de 92? Bom, para priorizar os que já estavam dentro do regulamento e não davam trabalho para a organização, as 10 primeiras posições foram reservadas para esses que já seguiam as regras. Provavelmente o carro da Mazda era o pior aluno da FIA, então foi lá para a turma do fundão, no fundo do grid. Para a penalização no posicionamento, eram adicionados 200 kg ao carro, mas para a potência do carro laranja e verde, isso não era nada. Eles teriam 24 horas para escalar o pelotão. Não era só a equipe Patinho Feio que teria essa tarefa. A Mercedes também estava com o peso extra por estar fora do regulamento. E junto com o ainda promissor Michael Schumacher, precisariam trabalhar dobrado para serem recompensados com algum resultado expressivo. Quando a corrida começou, Schumacher rapidamente passou o Peugeot à sua frente, que inclusive estava dentro do regulamento e livre da punição de peso extra. A flecha de prata era, considerado pelos fãs e pela mídia, o favorito a ser a campeã. Só que o que eles não esperavam era que o carro número 55 acompanharia sua jornada rumo ao pelotão da ponta. No cair da noite, o Mazda 787B já estava em P4. O peso extra ainda não tinha sido aplicado, então Jack Ickx não tinha desistido de convencer os fiscais que o Mazda era alimentado por um motor naturalmente aspirado. E por incrível que pareça, o belga conseguiu convencer os oficiais com essa mentira aí cabeluda. Ninguém tinha pensado em contestar isso. Na verdade, ninguém se importava com o Mazda o suficiente para recorrer. Então, agora a guerra era entre o 787B de 830 kg contra as Mercedes e Porsches de 1 tonelada. E o craque do jogo, Jack Ickx e sua lábia. E por isso, para ser honesto, ninguém esperava que aquele carro seria competitivo. Ninguém estava nem aí para a equipe. Ninguém cogitou os caras como ameaça ou que fariam algo grandioso. E acho que nem mesmo a Mazda botava fé em si mesmo. Essa falta de consideração das grandes montadoras acabou sendo crucial no final da corrida. Durante a noite francesa, a Mazda perseguia a Mercedes como se fosse um pesadelo interminável. As flechas de prata não conseguiam se livrar da pressão do carro laranja e verde, e um por um começaram a ceder. O carro número 31 teve problemas com a caixa de câmbio, o número 32 foi de encontro com alguns destroços na pista, e então, agora o carro número 55 já estava em P2. A corrida se arrastava e Ickx percebeu que o único Mercedes à sua frente estava tirando o pé. Primeiro ele achou que era alguma estratégia para economizar no combustível, mas na verdade aquele peso extra estava começando a cobrar o seu preço. O chefe de equipe era o mais cauteloso possível, mas ali ele se exaltou e exigiu: pise o mais fundo que puder. Mas o combate nem chegou a acontecer. O Mercedes-Benz começou a superaquecer e precisou antecipar a ida aos boxes. E assim, o subestimado Mazda 787B assumiria a liderança da corrida. Agora imagina nesse momento, a equipe motivo de chacota das concorrentes, sofrendo nas corridas por anos e anos, assumindo a liderança da corrida mais difícil do mundo. Deve ter passado um filme na cabeça dos caras na fábrica japonesa, mas ainda não acabou. Literalmente, da noite para o dia, todos no Japão sintonizavam na corrida. O país liderava a corrida de resistência mais prestigiada do mundo. Os melhores pilotos do mundo
comendo poeira de 3 improváveis, mas capazes, pilotando um Mazda. Pilotos como Theo Fabi, Stefan Johansson e Michael Schumacher carregavam esse fardo. Para segurar a posição, a equipe tinha uma ideia: deixar Herbert fazer um turno duplo na parte final da corrida. Aquele mesmo que tinha quebrado os pés alguns anos atrás, ele estava passando maus bocados dentro do carro. Estava desidratado, a água já tinha ido embora, o tornozelo latejava e ele estava tendo sensações de desmaio. E não para por aí, ele estava tendo problemas estomacais, enjoado, ansioso, totalmente exausto. E o filme na cabeça dos médicos dizendo que ele não poderia correr nunca mais, devem ter voltado para assombrar e desmotivar. Mas a mesma teimosia, aquela teimosia boa, que vira persistência, que ele mostrou ter ao voltar a correr, surgiu nesse momento final, e ele não pararia por nada nesse mundo. O motor rotativo que ninguém apostava estava rodando a todo vapor, sem passar o mínimo sentimento de desconfiança. O barulho do motor cruzando a bandeira quadriculada é como um grito contra os oficiais que o declararam proibido na próxima temporada, e um desabafo após tantos anos de fracassos, de tentativas e erros. Eles alcançaram a glória eterna no mundo das corridas. As condições de saúde de Herbert após vencer eram péssimas. Ele foi tirado do carro direto para uma ambulância. Um dos heróis da Mazda Speed não pôde receber o prestígio do pódio mais valioso do mundo, mas a garra e resiliência não só de Johnny Herbert, mas também dos japoneses, é um dos exemplos de coragem mais bonitos do automobilismo. Depois daquele junho de 91, a menosprezada Mazda se torna a única fabricante japonesa a vencer as 24 horas de Le Mans, e esse deboche contra as rivais Honda, Toyota e Nissan durou até 2018, quando a Toyota pôde entrar na lista de vitoriosos da categoria, ou seja, durou 27 anos a vingança da Mazda. E o tão polêmico motor dessa nave aqui? Bom, depois da corrida, quando o R26B foi desmontado, viram que aquela mesma peça poderia fazer todo o trabalho, tudo de novo. Após mais de 5.000 quilômetros, a potência sofreu apenas 2% de dano. Que bizarro. É de ficar perplexo com a engenharia e tecnologia dos carros japoneses, seja com carros de corridas, seja com super esportivos, fabricando o ronco mais bonito de um carro de rua, nem que custe vidas. Sabe dessa história? O dia em que uma outra fabricante japonesa gastou bilhões para construir um super carro de rua para brigar com Ferrari, McLaren e Lamborghini? Bom, se liga no vídeo que já tá passando aí na sua tela, o projeto de bilhões, o LFA. Te vejo já!